Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estava indo. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos essa cena onde Jesus caminha sobre as águas. Essa cena, essa narração dessa cena, ela vem dentro desse discurso do pão da vida, onde Jesus Cristo ele vai fazer toda uma pregação sobre a Eucaristia, sobre Ele mesmo que se dá como pão que é a sua verdadeira carne, e esse sangue, esse vinho que é o seu verdadeiro sangue. Por isso que Jesus Cristo ele vai realizando alguns sinais para dizer e mostrar aos seus discípulos que ele tem poder sobre a matéria. A palavra dele tem poder de transformar o pão em carne e o vinho em sangue. Por isso que esses sinais que Jesus Cristo realiza, manifestando o seu poder sobre a matéria criada, é realmente esses sinais onde vão fortalecendo a fé dos seus discípulos. E no Evangelho de hoje nós temos aqui essa realidade, Jesus que caminha sobre as águas. Mas o texto sagrado ele nos traz alguns ensinamentos essenciais para cada um de nós. Porque além de falar da Eucaristia, do pão da vida, nesse capítulo 6, Jesus ele faz nesse capítulo 6 um grande compêndio da vida espiritual, da vida mística, de unidade com Ele mesmo. Por isso que nós vamos ver, diante dessa realidade, alguns sinais. A barca, o mar, Jesus que vai rezar sozinho, esses discípulos que vão entrar na barca para atravessar esse lugar também sozinhos. Veja que aqui nós temos alguns símbolos. A barca significa e é o símbolo da igreja. O mar é o símbolo do mundo, da insegurança, do lugar onde nós estamos, do nosso tempo. Por isso que nós vemos sempre essa realidade do mar como um lugar que gera medo nas pessoas. E aqui nós vemos uma atitude desses discípulos. Jesus vai ir rezar, eles vão entrar na barca e vão adentrar no mar, vão remar mais ou menos uns 5 quilômetros, como diz o evangelista, porque o evangelista era um desses que estavam dentro da barca, e ali eles vão ver Jesus vindo andando sobre as águas. Veja que essa cena ela é importante, porque esses discípulos que estavam ali remando mais ou menos uns 5 quilômetros dentro do mar, eles, quando contemplam Jesus, eles vão ficar com medo, porque Jesus vinha andando, caminhando sobre as águas. E Jesus vai dizer: "Sou eu, não tenhas medo." Mas veja que nessa cena Jesus Cristo, ele não entra na barca, mas ele continua caminhando sobre as águas, porque já estava próximo das margens. Veja que aqui nós temos um sinal importante, porque a barca é a igreja, mas também é símbolo da nossa vida. Porque na medida em que nós vamos remando nesse mar, no nosso tempo, no mundo, esse mar que é assim um mar de inseguranças,
quanto mais nós vamos remando, nós vamos dia após dia se deparando com adversidades, com dificuldades. E essas dificuldades, elas vão dia após dia também gerando medo em nós. Mas nós precisamos ter essa confiança que Jesus, ele sempre vem sobre as nossas inseguranças. Porque Jesus, ele vem sobre as nossas inseguranças para gerar em nós uma confiança. E essa confiança que é essa experiência de fé. Essa experiência de que Jesus está sempre conosco, sempre caminhando conosco e nunca nos deixará perecer no mar, nas inseguranças do mundo, nas desilusões da vida. Essa é uma certeza que nós precisamos ter dia após dia, porque se nós não crescemos nessa certeza, nós vamos cada vez mais perecendo, remando, 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 sem direção nenhuma. Por isso que Jesus Cristo, ele vem caminhando sobre as águas. Ele passa por esses discípulos e vai à frente e chega às margens desse mar. E é isso que Jesus Cristo faz na nossa vida. Ele sempre, diante dos momentos de dificuldade, dos momentos de desilusão, ele vem, nós que precisamos nos tornar capazes de contemplar essa presença de Jesus que vem ao nosso encontro, que vem através de uma circunstância, que vem através de uma pessoa, que vem através, muitas vezes, das dificuldades, que é esse mistério da paixão do próprio Cristo, da sua morte, para que a gente possa renascer, ressurgir. Por isso que é essencial na nossa vida sermos capazes de remar sempre, mas nunca tirar os olhos de Jesus Cristo, porque é Ele que realmente vem ao nosso encontro e vai à nossa frente para nos indicar o verdadeiro caminho de salvação. E quanto mais nós vamos vivendo essa experiência com Jesus Cristo, mais ainda nós vamos experimentando essa confiança e essa segurança que a fé nos traz. Porque Jesus, ele tem poder sobre toda a criação, porque foi ele com o Pai no Espírito Santo que criou tudo. E ele tem poder sobre tudo aquilo que foi criado. Por isso, nós não podemos ter medo da criação, das circunstâncias. Nós precisamos ter confiança, porque Jesus Cristo pode sim ter esse poder sobre a matéria e não deixar com que o mal toque a nossa vida. Mas para isso, nós precisamos aproximar-nos dele. Precisamos realmente não sair para o mar sem ele dentro da nossa barca, sem ele dentro da nossa vida. Nós não podemos ir viver a nossa vida e deixar Deus de lado. E mesmo assim, ele sempre vem ao nosso encontro. E nós precisamos realmente ter essa capacidade de percebê-lo para que possamos encontrá-lo sempre e segui-lo nos seus caminhos, tendo essa certeza de que ele tem poder para nos libertar, para nos livrar do mal, para também nos fortalecer diante das dificuldades e principalmente nessa obra de vencer os nossos próprios medos, para que assim possamos realmente na nossa vida confiar plenamente em Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.